minhas amiguinhas! Gente, terceiro vídeo aí das minhas aulas na faculdade. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, vai lá, vou deixar os links aqui em cima e na descrição do vídeo também, tá? Fique inteirado aí, eu tô tentando mostrar tudo pra vocês, explicar direitinho. Eu já gravei aí lá enquanto a gente tava em pandemia, né? E agora eu tô gravando presencial, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade, eu sempre quis mostrar pra vocês também. Então vai lá acompanhar e bora pra mais um dia. Então, hoje é quarta-feira, eu tenho 3 aulas hoje, uma começa agora à tarde, que já é diferente, igual segunda-feira, né? Como eu falei pra vocês, eu peguei várias matérias nesse período de educação, como eletivas, então essa é a minha primeira aula, que começa às 4 horas da tarde, é a aula de tópicos especiais em dança e educação. É uma eletiva, não é uma obrigatória pra mim, então peguei como eletiva. E é uma das minhas matérias preferidas, assim, também a professora é fodona, assim, em educação. A gente vê como funciona o cérebro da criança e como, a partir disso, a gente deve se comportar com elas, lidar com situações que acontecem em sala de aula a partir dos conhecimentos científicos que a gente tem sobre o desenvolvimento daquela criança, sobre o que ela tem acesso, o que ela não tem, o que já está desenvolvido no corpo dela, no cérebro dela, enfim, é genial, assim. Vocês não vão ter nenhum gostinho direito do que é, porque é tanta coisa, é tanto assunto que não dá, mas assim, eu aconselho vocês a estudarem a disciplina positiva em questão da educação, que é muito legal. Antes da gente ir, deixa eu só explicar pra vocês como que tá funcionando essa disciplina. Essa professora, ela não passa uma avaliação em si, ela avalia a gente durante o processo, então uma avaliação processual, uma avaliação contínua durante todo o período, tá? E no final, eu já fiz uma disciplina com ela lá no primeiro período de corporeidade, uma das minhas disciplinas favoritas, assim, da faculdade como um todo. Foi muito importante pra mim essa disciplina, principalmente fazer com ela. E no final dessa disciplina, ela fez uma autoavaliação, então a gente mesma se deu uma nota. Então eu acredito que essa vai ser assim também. A única coisa diferente que ela fez é que ela dividiu a turma em grupos pra gente ler um livro chamado Disciplina Positiva em Sala de Aula. E cada grupo ficou responsável por um capítulo do livro. Então os grupos estão apresentando o que eles leram sobre esse capítulo e ela fica complementando também, né? E enfim, a gente começa um grande debate, uma grande troca e a gente tá nessa. Enfim, vambora lá pra mais um dia. Trouxe minha irmã hoje pra me ajudar pra filmar pra vocês, né? E virei produtora de vídeo. E aí tem disso aqui. Ah, tem vaga ali na frente. Eu ia estacionar ele na calçada, porque não tem vaga, mas tem vaga aqui, ó. Então vou parar aqui mesmo. Pra não ter que subir na calçada e sacanear o carro, né? Mas aqui com vaga é sinistro, né? Chato. Cheguei aqui e eu não sei sinceramente como esse pessoal da educação física consegue entrar nessa piscina com esse frio, pelo amor de Deus. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. She made the bag, the gas in the back of the sun, never knew she's so bad. She made the bag, Então, vamos começar só pensar.
Eu saio de casa. Eu também. Eu saio de casa. A gente não foge da situação. A gente fala sobre para evitar o ambiente. Sempre tem essa cultura de que o professor sabe, de que o professor é, de que o professor. E cuidado desse professor, gente. Entende? A gente precisa poder errar, a gente precisa poder entrar em contato com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, porque isso protege justamente na dor que a gente vai ser especializado a fazer. Só que a gente não pode ter medo, porque, né? E sim, estimular o livre pensar, alçar voos com seus próprios pensamentos, não porque eu quero saber onde você vai chegar nesse pensamento, mas porque eu me interesso pelo caminho do seu pensamento. Só que isso dá trabalho, porque muitas vezes eu preciso dar voz para muitas crianças, e dar voz para muitas crianças demanda autoridade. E a autoridade não é um negócio que a gente foi educado para ter, porque a gente foi educado na base do autoritarismo, não da autoridade. O autoritarismo é controlador, o autocontrole externo, é alguém que tem o tempo todo o que fazer, como fazer e se o que eu fiz está bom. A autoridade, ela possibilita a liberdade. Eu tenho autoridade sobre você, eu sei que eu sou uma relação e que eu tenho autoridade sobre você, isso significa que eu te permito experimentar. Eu te permito fazer, eu não preciso lutar, não preciso dormir, não preciso ter porque eu não quero que você faça o que eu quero que você faça. Eu quero descobrir o seu jeito. Eu, como adulto, assumo que, meu filho é diferente de mim. E isso pode ser bom. Eu não sou o modelo. E a gente desconstrói essa ideia de que filho de peixe, peixinho é. Ele é formado no corrente elétrica, certo? Então, um neurônio, ele se liga ao outro, sempre fazendo sinapses elétricas. Existem alguns tipos de sinapses, que é o que acontece quando a gente aprende um conteúdo novo, que são as sinapses químicas. Como é que a gente faz para transformar a corrente elétrica que existe no neurônio só transmite corrente elétrica? Dentro do neurônio, ele transforma isso em substrato químico e devolve para o neurônio como corrente elétrica. De onde vem esse substrato químico? Do alimento. Então, é claro, se eu como abacate, se eu como banana, as bananas é alimento da alegria. O que banana é alimento da alegria? Então, ela favorece a produção de dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Por que comer açúcar piora a ansiedade? Por que o café piora a ansiedade? Carol. Ela chegou ali e falou. Gente, são 10:06 agora, terminou a aula. No caso, era pra terminar 5:30, então vamos no banheiro. Vou correndo no banheiro pra depois ir pra aula, né? Gente, ó, que é engraçado, esse banheiro daqui tá sem porta, tá vendo? Aí tem que fechar a porta aqui. Às vezes eu boto a mochila aqui pra segurar, mas a minha irmã tá ali, ela olha. E banheiro, não tem papel, como sempre, ó, o meu aqui. Ah, uma coisa, esses dois banheiros que tem aqui, esse e esse, é daqui do lado da dança, né? É unissex, não é dividido masculino, feminino, nada do tipo. Os lá de baixo, que eu mostrei na aula de terça, são. Esses aqui não. O problema desses aqui é que eles são muito pouco estruturados, né? Ó, uma informação importante que a minha irmã acabou de me perguntar, então eu vou falar aqui com vocês. Essa aula é uma aula teórica, né? Apesar dela propor algumas atividades na maioria das aulas, ela é uma aula teórica. Então, ela deveria estar sendo numa sala de aula teórica, né? Só que a gente está com problemas de sala. A gente não tem muita disponibilidade de sala esse horário que a gente começa a aula. Então, a gente acabou tendo que ficar numa sala de aula prática. O que a professora prefere, porque combina mais com a aula dela. Só que, em geral, as aulas teóricas são em salas de aulas teóricas. Com cadeira, quadra, aquele normalzão. E as aulas práticas estão nessas salas que eu tô mostrando pra vocês, entenderam?
aula agora é de técnica A, que foi de segunda também, né? E técnica tem 2 vezes na semana, então é segunda e quarta esse período. E aí vamos embora começar aqui. Minha irmã tá aqui pra gravar melhor pra vocês. São 6h15, começa às 6h10 e vai até às 7h50. E é isso, vambora. A aula de técnica de hoje, a professora pediu pra gente já de início pegar uma dupla. Então a gente se dividiu em duplas aí, sem antes aquecer, fazer nada. Então já é uma proposta de aula diferente da que ela costuma dar. Aí ela pediu pra gente dar as mãos e só mexer a parte da cintura escapular. Então, escápula, clavícula. A gente não podia mexer outras partes do corpo. Era pra isolar mesmo as escápulas, principalmente as escápulas. E aí, depois de muita gente experimentar só mexer essas partes do corpo bem limitado, a gente pode agora passar para outras partes. Então a gente pode incluir os braços e mais os ombros, que antes estavam bem limitados. Enfim, agora a gente pode ter uma mobilidade maior desses movimentos, né? Mas sem tirar aí o toque da mão, né? Das mãos uma com as outras. Aí depois a gente se despediu da dupla e ficamos sozinhos. E essa experimentação a gente tinha que ficar com as 2 mãos no chão. A gente não podia mexer essas mãos, mesmo que elas não tirassem do chão, mexer, sei lá, para outro lugar do chão. Não, elas tinham que ficar exatamente ali onde elas estavam e você fazer movimentações com o corpo com essas mãos grudadas no chão sem poder mexer. E aí que entra uma das minhas maiores dificuldades. Eu tenho tendinite nos ombros, no pulso, enfim, meus 2 braços inteiros, assim, sofrem com tendinite. Então, algumas movimentações são bem difíceis pra mim. E essa em específico, de trabalhar a cintura escapular dessa forma aí, que exige muito do meu pulso, dos meus ombros, é uma coisa que não é muito legal, então eu tenho muita dificuldade, tanto que eu até fui beber uma água, parei um pouco, porque a dor, gente, vocês não estão entendendo, tava insuportável. E aí depois ela deixou a gente tirar as mãos e fazer essas movimentações que a gente tinha escolhido, né? Mas agora podendo tirar as mãos para fazer talvez o movimento melhor, da forma que você achar melhor, né? Não quer dizer que existe correto e errado. E aí, depois de poder tirar as mãos, agora a gente não pode colocar as mãos no chão. Então, a gente ficou nessa dinâmica de mão no chão, agora pode tirar e agora não pode colocar. Enfim, foi legal. E aí, a gente criou uma sequência, né, uma sequência pequenininha, baseado nesse jogo com as mãos no chão e não no chão. E agora ela pediu uma coisa pra gente que a gente tinha que botar entre um movimento e outro um deslocamento. E esse deslocamento, ele tinha que ser feito através de alguma coisa específica. Então, eu dei a ideia de ser movimentos ondulantes.
com os braços ondulantes. Então, esse deslocamento ele tinha que ter algum movimento ondulante dos braços para aí sim passar para outro movimento que a gente tinha escolhido nessa sequência. E, enfim, aí ficar trabalhando nisso, explorando, experimentando, eu gostei bastante. E aí, como a gente já tá no final do período, né, as aulas já estão acabando, a gente sentou aí pra relembrar os movimentos, já que técnica A fala sobre movimento, né? A gente sentou para lembrar das possibilidades de movimento anatomicamente falando, né, que a gente consegue ter em cada parte do corpo. Então, a gente relembrou nomenclatura e foi experimentando. A gente ensinou nossa sequência para outra dupla lá do início e a gente apresentou depois. Mas agora a gente estava vendo o que nessa sequência que a gente montou juntas, quais eram os movimentos anatomicamente falando que a gente fazia, sabe? Então isso é muito importante pra gente relembrar lá de anatomia, que a gente botar na prática mesmo as nomenclaturas. Gente, acabou a aula de técnica, a gente tá aqui no varandão. Botei até meu casaco, porque tá um frio, vocês não estão entendendo o frio que tá, não. Mas enfim, agora a próxima aula é de Laboratórios A. Laboratórios A fala sobre movimento. Lembra que Laboratórios B fala sobre espaço e forma? Laboratórios A fala sobre movimento, que é um dos parâmetros, né, de Helenita. Os parâmetros são movimento, espaço, forma, dinâmica e ritmo. E aí a gente trabalha movimento. E aí a gente tá na parte de membros inferiores. A gente começou por cabeça, depois foi pra cintura escapular, depois braços, né, e aí os membros superiores em si, e depois a gente tá finalizando em membros inferiores. Não teve nenhum tipo de avaliação nessa disciplina. Acredito que vai ter alguma composição coreográfica no final, mas a gente ainda não sabe, então não sei dizer pra vocês. E é aquilo, lembre-se sempre, laboratório é experimentação, é laboratório mesmo, então as aulas são baseadas em pesquisa corporal mesmo. Técnica, que foi a aula que eu saí agora, que é mais diferente, né? A aula é mais direcionada, menos laboratorial, enfim. É isso. Gente, a gente veio aqui pra dentro porque tá muito frio lá fora. Estamos comendo nosso bom lanchinho antes da aula começar, pra não passar mal, né? E é isso, gente. Já começa. Agora na aula de laboratório A, e a gente começou a fazer um aquecimento juntos, então a gente
Foi uma estratégia diretiva, mas não exatamente que precisava ser os movimentos iguais, assim, que a professora estava fazendo. Mas, basicamente, a gente tinha que copiar ela. Então, a gente estava nessa grande roda aí. E aí, ela estava fazendo movimentações que estavam aquecendo o nosso corpo para a proposta da aula em si. A gente fez o famoso jogo do teatro classicão, que uma pessoa faz um movimento, e aí a pessoa do lado faz o movimento que a outra fez e o dela. E aí, assim, vai rodando a roda. E eu tava lá no final, então foi uma confusão. Ainda teve gente que botou palavras e etc, enfim. Foi legal. E aí a gente já tava aí com os grupos da avaliação final, né? A gente tava aprendendo a sequência e trabalhando, vendo qual era, pra gente apresentar aí pra professora como é que tava sendo esse processo. Mas não é a apresentação final, né? É só o começo do processo. É um estado corporal. E esse estado corporal não está desatrelado das emoções. As emoções não estão desatreladas da respiração. Né? É que o corpo é maior. Quando a gente falou, não, o meu corpo fica assim, que o seu corpo é vocês. Não separa. Não existe outro Yasmin fora deste corpo. Este corpo é você. Como você quer lidar, como você vê. Gente, acabou a aula. Que horas são, Júlia? 9h34. Normalmente essa aula vai até 9h40, 9h30 e pouco. Sempre é assim. Hoje a aula foi mais tranquila, a gente está se preparando para o trabalho final. Eu já explico como vai ser, a gente vai construindo junto aí até o último dia. Cara, essa disciplina é um laboratório bem diferente do outro laboratório, então é muito interessante assim de ver diferentes tipos de laboratório. A gente pensa realmente em cada parte do corpo, cada movimento, possibilidade, fala de progressão, fala de muita coisa. Mas enfim, é isso, muito bom. Lá no meu Instagram tem vários vídeos, eu vou criar um destaque novo, que esse período eu postei muita coisa. E aí, se vocês quiserem, vão lá no meu Instagram ver essa aula em outros dias também e as outras aulas também. Se vocês gostaram de acompanhar o dia de hoje, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, tá? Se você não assistiu os outros dias também, os outros vídeos, eu vou deixar todos aqui embaixo, no link aqui em cima também, pra vocês assistirem, que eu tentei mostrar tudo pra vocês, beleza? Um beijo e até o próximo, tchau!